Olá, espero que esteja bem. Eu sou a professora doutora Cíntia Bedeschi, neurocientista e fisioterapeuta, a responsável e proprietária do Centro de Neuromodulação Não Invasiva do Instituto NeuroAlfa, que fica aqui na região de Alphaville. Você provavelmente entrou em contato com a Roseli, a nossa secretária, pedindo informações sobre neuromodulação, está com muitas dúvidas, não conhece, não sabe como é feito esse tratamento. Então, eu gravei esse vídeo especialmente para você, para esclarecer essas dúvidas, para tecer algumas considerações muito importantes que eu espero que te ajudem na sua tomada de decisão sobre o próximo tratamento seu, da sua família, do seu filho, tá bom? Bem-vindo. Vamos lá. Primeira coisa, o que é neuromodulação? Neuromodulação, como o próprio nome diz, é uma modulação dos circuitos neurológicos por meio de uma tecnologia, né? Uma modulação neural. Essa modulação dos circuitos neurais, ela pode ser feita de uma forma cirúrgica, a gente chama de neuromodulação invasiva, onde alguns dispositivos podem ser colocados dentro do cérebro, por exemplo, que chamamos de marca-passo cerebral, Deep Brain Stimulation, que é uma estimulação profunda cerebral, essa é a neuromodulação invasiva. E temos a neuromodulação não invasiva, é a que trabalhamos aqui no Instituto NeuroAlfa. A neuromodulação não invasiva são modulações neurais geradas por circuitos elétricos, por estimulações transcranianas, que são colocadas, né, de forma não invasiva, não há necessidade de cirurgia. Esse tipo de conduta, ela é feita nas mais diversas áreas da medicina e nas mais diversas áreas da reabilitação, por exemplo, aqui na área da fisioterapia, tá? A neuromodulação não invasiva, ela pode ser feita de duas formas, tá? Então, a gente tem uma forma magnética, onde é gerado um campo magnético que vai atingir os neurônios, que estimulam essas células, a gente chama de estimulação magnética transcraniana, não é essa que nós fazemos aqui a estimulação elétrica propriamente dita. Circuitos elétricos são formados, estruturados, né, e já oferecidos ao encéfalo por meio dessa tecnologia que chamamos de estimulação transcraniana por corrente contínua. É essa que nós temos aqui. Eu vou explicar um pouquinho o que essa estimulação elétrica promove, tá? Então, essa estimulação elétrica que é feita por fora da cabeça, né? A gente estimula a região do escalpo, a região do couro cabeludo, essa corrente vai ser penetrada pelo couro cabeludo, vai passar pela calota do crânio, craniana, e vai chegar no encéfalo, vai chegar no cérebro, e vai passar pelo cérebro. Essa corrente elétrica, ela estimula a atividade celular, ela modula a atividade celular, tá? Tanto de uma forma estimuladora, então a gente pode aumentar a atividade dos neurônios, aumentar a produção de proteínas benéficas, aumentar as sinapses, que são as conexões neuronais, né? Como a gente pode também inibir essas conexões. Tem casos que precisamos inibir. Vou dar um exemplo, epilepsia. Tá? Então, no caso que a gente está com uma atividade elétrica exacerbada e inadequada, existe modulação para inibir e regular melhor. Então, a neuromodulação não é só um estimulador, ele é um modulador da atividade cerebral. A estimulação elétrica, então, ela promove, falando em termos um pouco mais técnicos, ela aumenta o potencial da membrana da célula. Ela estimula, ela deixa a célula mais excitável, mais preparada para ser estimulada, tá? É uma tecnologia das mais avançadas que temos na área da neurologia, na área da neurociência, para a reabilitação, e nós seguimos protocolos, tá? Existem protocolos para as mais diversas condições clínicas, eu vou citar aqui algumas, tá? Demência de Alzheimer, doença de Parkinson, paralisia cerebral, esquizofrenia, ansiedade, depressão, fibromialgia, dores crônicas, enxaqueca, tem diversas condições clínicas onde nós temos protocolos estabelecidos internacionalmente e com grande evidência científica, tá? Níveis de evidência científica muito seguros e níveis de evidência científica já muito bem estabelecidos já nos últimos anos. Esses protocolos, para você entender um pouco melhor, eles devem ser feitos em dias corridos, tá? Então, a gente faz o tratamento em dias sequenciais, corridos ali. Por quê? A gente tem um efeito somatório da corrente elétrica.
Então, a gente tem um efeito benéfico naquele dia, nas próximas 24 horas a gente tem um efeito que potencializa o que já foi feito, e nas próximas 24 horas isso vai aumentando em caráter exponencial, vai aumentando ao longo das próximas 24, 48, 72 horas, e ao longo de alguns dias a gente tem um efeito a longo prazo, que ele é optimizado por essa regularidade. Então, isso é muito importante, tá? Quantos dias são? Depende do caso. Na hora da eleição do protocolo, isso é bem estabelecido, tá? No caso aqui no Instituto Neurofa, quem faz isso sou eu. Tá? Então, a gente varia entre um protocolo mínimo de 10 aplicações, em média, isso pode estender para 25, 30, 35, 40, depende muito da condição clínica, tá? E dessas guidelines internacionais que nós nos baseamos para eleger o seu protocolo. Como é feita a neuromodulação? Ela é por eletrodo, tá? Nós colocamos eletrodos, eu vou deixar uma foto aqui para você ver. Nós colocamos eletrodos aqui por fora, em alvos específicos, então a gente tem o alvo correto, o alvo mais adequado para ser estimulado ou inibido, né? O alvo a ser modulado pelos eletrodos. Eles são colocados em esponjas, com soro fisiológico para conduzir a corrente, e são ligados num aparelho de eletroestimulação transcraniana por corrente contínua, onde esse aparelho é programado, tá? Então, é todo esse processo. Por isso que a dose, o alvo elegido, a duração do tempo de estimulação, a duração do protocolo, tudo isso tem que ser muito bem delineado, muito bem estruturado, de uma forma personalizada, não tem nada engessado, não tem nada fixo, a gente tem esse ajuste flexível que deve ser feito por alguém muito competente. Esses alvos, eles são mapeados, nós usamos uma touca, existem alguns cálculos que fazemos para a eleição dos alvos, para localizar a região, cada pessoa tem a sua região aproximada ali de onde fica cada área do cérebro, tudo isso precisa ser calculado, organizado, reconhecido na região aqui da calota craniana para a gente poder fazer a estimulação. Dentre essas aplicações corridas que temos no protocolo, a gente tem uma fase inicial que a gente chama de fase de indução neural, essa fase de indução onde a gente vai induzir essas mudanças neurofisiológicas, celulares dos neurônios, né? Depende, eles demandam algumas aplicações. Depois a gente tem uma fase a posteriori, que é uma fase já de consolidação desses estímulos, de consolidação dos ganhos, onde existe um reforço da corrente transcraniana novamente, e nós vamos trabalhando nesse delineamento do protocolo que é individual a cada um. Uma pergunta muito feita pelos pacientes: dói? Dói fazer neuromodulação? Não, não dói. É uma corrente indolor, não causa dor, tá? Outra pergunta importante: tem efeitos colaterais? Quais os efeitos colaterais? Tem efeitos? Tem efeitos colaterais muito tranquilos, muito tranquilos. Os principais efeitos colaterais são sonolência ao longo do dia, uma leve sonolência, ou durante o procedimento, o paciente pode sentir uma coceirinha, um formigamento, uma sensação de formigamento, onde a gente coloca um pouquinho mais de soro, essa corrente é conduzida de uma melhor forma, e logo esses sinais somem. Então, esses efeitos colaterais, eles são muito bem tolerados, a neuromodulação não invasiva, ela é considerada bem tolerada, segura, tanto para adultos quanto para crianças. Nós temos os protocolos infantis específicos, com outra dosagem, outro tempo de estimulação, outros alvos, que são características do tratamento das crianças também, tá? Outra pergunta importante que fazem para mim: dá convulsão? Pode dar convulsão no paciente durante o tratamento, porque está passando para a parte elétrica, né? Não. Com a neuromodulação não invasiva por corrente contínua, a ETCC, ou a TDCS em inglês, ela não causa convulsão, tá? Ela aumenta o potencial celular, ela deixa a célula mais estimulada, mas não gera um potencial que a gente chama de potencial de ação. Esse potencial de ação é o que gera contração muscular. E aí poderia, por exemplo, gerar uma manifestação de causa, um jeito de manifestação epilética. Não causa, tá, gente? Então, a TDCS, a estimulação transcraniana que temos aqui no Instituto Neurofa, não causa convulsão. Tanto é que temos protocolos especiais para epilepsias, para o tratamento de epilepsia, principalmente naqueles casos de epilepsia refratária, que não responde muito bem à medicação. Aproveitando, falando de medicação, é um tratamento que substitui os remédios? Não. O tratamento com neuromodulação não invasiva, ele é complementar.
não substitui o tratamento médico, não substitui o tratamento de outros profissionais de saúde, não substitui tratamento farmacológico, tá? É uma terapia complementar, é uma estimulação complementar e que gera benefícios muito evidentes ali e muito importantes, onde depois o profissional médico pode gerenciar melhor esse remédio, pode talvez mexer na dose dele, tá? Mas não substitui tratamento com medicações. Uma consideração importantíssima, a estimulação elétrica transcraniana, ela gera esse aumento da circuitaria neural, né, um aumento da estimulação, da modulação dos circuitos, onde os neurônios ficam preparados para receber uma estimulação mais específica. Qual a estimulação mais específica? Uma terapia personalizada para aquela condição clínica, tá? Então, é como se fosse uma preparação neurológica, onde precisa ter uma intervenção. Não basta fazer só a corrente, tá? Os estudos mostram que se você fizer somente a corrente, ou a corrente mais uma intervenção, quando unimos uma intervenção conjugada, ela tem efeitos muito mais benéficos, muito mais a longo prazo, tá? Então, necessita-se que tenhamos uma intervenção conjugada. No caso aqui do Instituto NeuroAlpha, que é uma clínica de fisioterapia, nós temos a fisioterapia conjugada à neuromodulação não invasiva. A fisioterapia ela é feita ao mesmo tempo, durante a neuromodulação não invasiva, ela é estruturada por mim, tá? Isso depende de cada condição clínica, onde temos um tratamento que é específico, onde temos um tratamento onde levamos em consideração a condição neurofuncional do paciente, a condição clínica dele, tudo isso precisa ser adequadamente delineado, tá? Então, precisa-se ter a fisioterapia conjugada. Aproveito para dizer, se o paciente precisar, por exemplo, atingirmos melhora da disfagia, por exemplo, melhora para engolir, para falar, a gente faz o tratamento em parceria com colegas. Então, pode fazer fonoaudiologia concomitante, a pedagogia, a neuropedagogia, nós temos aqui protocolos para crianças com TDAH, por exemplo, a gente tem intervenção de neuropedagogia concomitante, tá? Então, existe esse trabalho de intervenção terapêutica juntamente à neuromodulação. Você vai saber isso direitinho na sua avaliação, tá? Qualquer pessoa pode fazer neuromodulação não invasiva? Não. Existem contraindicações para neuromodulação? Sim. As contraindicações são verificadas no momento da avaliação. Por isso que existe a avaliação para se fazer neuromodulação, tá? É preciso verificar se o paciente tem elegibilidade para receber o tratamento. Não são todos que podem receber o tratamento. Tá? Então, existem algumas contraindicações, eu vou conversar com a família, vou conversar com o paciente, para estruturar adequadamente esse protocolo. Então, o protocolo que eu falei de neuromodulação, né, ele precisa ser elaborado, baseado na avaliação. Então, por telefone, conversando, contando como é o paciente, não dá para se estabelecer um protocolo, tá? Porque é um protocolo de uma tecnologia que promove mudanças dentro do cérebro, isso é muito sério, isso tem que ser feito por pessoas muito competentes, tá? E no caso da avaliação neurológica, nós temos várias escalas, testes a serem feitos para a adequada averiguação da condição clínica do paciente, do perfil que ele está, funcional, neuromotor, quais as demandas que ele precisa, que ele faz importância a isso, que ele gostaria, quais as demandas da família, e dentro de tudo isso, se estabelece um protocolo individualizado para cada caso, onde iniciamos essas aplicações nos dias corridos, tá? Quais são esses benefícios, né? Claro que depende de cada condição clínica, depende de cada paciente responde de um jeito ao tratamento, é como se fosse tomar um remédio, né? Cada paciente responde de um jeito quando você toma aquela medicação. É a mesma coisa. O seu paciente recebe o tratamento com a aplicação da corrente e vai manifestar os seus benefícios, né? De uma forma única. Geralmente, esses benefícios, de acordo com o caso, podem ser melhora da marcha, melhora do equilíbrio, melhora da sensibilidade, das habilidades mentais, cognição, diminuição da ansiedade, diminuição dos sintomas depressivos, diminuição das dores crônicas, né? Por exemplo, no caso de fibromialgia ou dores crônicas, melhora do desempenho motor, melhora da coordenação motora, melhora da capacidade de falar, de engolir. Então, isso do controle oculomotor. Essas melhoras, elas podem vir como o cérebro. Ele tem áreas específicas, mas eles se conectam entre si. Existem áreas de conectividade dentro do cérebro. Então, a gente pode promover
focar em alguns benefícios e ganhar outros também por conectividade cerebral. Eu agradeço a sua atenção, espero que você tenha sanado algumas das dúvidas, algumas das questões sobre neuromodulação não invasiva. Eu aguardo você, o seu familiar, para a avaliação, para conversarmos com mais detalhes, para que eu possa contar como é, né, como seria o protocolo de tratamento para o caso específico em questão. Eu tenho recebido famílias, tanto da região de Alphaville, aqui onde estamos, como São Paulo, Aldeia da Serra, e de outras cidades aqui do interior paulista e de outros estados também, tá bom? Então, estamos com paciente de Jaboticabal, Rio de Janeiro, capital, Campos de Goytacazes, Praia Grande, Uberlândia, Minas Gerais, tá? Eu aguardo você também, tá bom? Até mais.